Bem-vindos a esta nossa análise. Sabe, quando a gente lê textos antigos, é muito fácil passar batido pelos detalhes e enxergar apenas histórias distantes ou então grandes lendas. Mas o que as nossas fontes revelam aqui é, na verdade, um verdadeiro tabuleiro de xadrez geopolítico. Vamos mergulhar nisso juntos e desconstruir o que foi um ataque totalmente calculado e estratégico contra a maior superpotência do mundo antigo. Estamos falando do capítulo 8 do livro de Êxodo, que esconde táticas de colapso sistêmico incrivelmente elaboradas e que vão muito além do que a gente imagina. E é exatamente isso que levanta a nossa grande pergunta de hoje. O que as pragas do Egito realmente atacaram? Historicamente, a gente tem a tendência de olhar para esses eventos apenas como uma sequência implacável de desastres naturais malucos. Mas uma leitura atenta das fontes mostra um plano muito, mas muito mais sofisticado. Nós estamos olhando para um ataque intencional e superdirecionado aos pilares fundamentais da sociedade, da infraestrutura econômica e, acima de tudo, da religiosidade egípcia. E olha que virada de chave incrível acontece nessa parte da narrativa. No capítulo anterior, os fenômenos operavam lá fora, na esfera pública, sabe? Era o Rio Nilo, eventos em grande escala que afetavam a paisagem nacional. Mas agora, o ataque muda de figura e se torna algo íntimo. A invasão passa pela porta das casas, entra nos quartos e destrói a pureza ritual, bem ali, no ambiente doméstico. É como um colapso em nível celular da sociedade. Ninguém consegue desviar o olhar ou fingir que não está acontecendo. Parte 1. A queda da deusa Heket e a invasão anfíbia. Para a gente sacar o peso real do que está acontecendo aqui, precisamos entender o contexto cultural da época. Heket era simplesmente uma das divindades mais queridas de todo o Antigo Egito. Ela era frequentemente representada com a cabeça de uma rã e era a grande deusa da fertilidade e do nascimento. Era ela a responsável por soprar o fôlego de vida nos recém-nascidos. Então pense no seguinte, a rã não era um bicho qualquer, era a personificação exata de quem dava a vida, segundo a teologia deles. E aqui a gente vê uma ironia teológica simplesmente genial. Ter um excesso absoluto de um símbolo tão sagrado mostra que a deusa perdeu completamente o controle do seu próprio território. Aquele animal que antes era o símbolo máximo da vida e da fertilidade, agora inunda o país inteiro. E quando essas rãs começam a morrer e a apodrecer, o que era sagrado vira uma maldição inescapável, cercada de morte e um mau cheiro insuportável. É um efeito dominó impressionante de biologia e cultura trabalhando juntas. A coisa toda começa lá no Nilo. Uma concentração bizarra de algas, cheias de bactérias, mata os peixes. O rio fica totalmente poluído e inabitável, e isso obriga as rãs a fugirem do seu próprio ecossistema. Elas vão parar dentro das casas, dos palácios e acabam morrendo dessa infecção bacteriana. Para a cultura egípcia, que levava a sério uma separação absoluta entre o caos da natureza e a ordem da casa, ver essa barreira ser rompida era um pesadelo absoluto. O caos literalmente entrou pela porta da frente. Parte 2. O colapso da pureza sacerdotal. Quando o pó vira mosquito. Imagina o nível de exigência para ser um sacerdote no Egito. O protocolo de pureza deles era uma coisa extrema, inegociável. Para estarem prontos para o serviço nos templos, eles tinham que raspar absolutamente todos os pelos do corpo, tomavam banhos várias vezes por dia e só podiam usar roupas de linho fino. Tudo isso para evitar qualquer chance de infestação. Essa higiene obsessiva era a base da autoridade espiritual deles. Sem isso, eles não eram aceitos pelos deuses. E é aí que mora a genialidade tática da coisa. Uma simples roceira derruba todo o sistema. A presença de piolhos minúsculos, que surgiram a partir do pó naquelas áreas alagadas, tornava os sacerdotes impuros na mesma hora. E a regra era clara, sem pureza, nada de entrar nos templos. Num piscar de olhos, uma praga minúscula, quase invisível, conseguiu neutralizar toda a elite religiosa da nação e travou a engrenagem espiritual do país. O acesso aos deuses foi cortado de vez. O negócio foi tão cirúrgico que a própria elite intelectual jogou a toalha. Os magos do palácio chegam e cravam: "Isto é o dedo de Deus." Essa frase super marcante mostra que a ficha deles caiu. Pela primeira vez, eles não conseguem imitar o que estava acontecendo usando seus truques. Eles finalmente reconhecem que aquele poder ali não era a magia que eles conheciam, mas uma autoridade criadora de um nível supremo, capaz de manipular até a poeira da terra. Parte 3. A divisão de Gósen. Moscas, besouros e limites. As fontes relatam nuvens enormes de insetos, que muitas vezes são descritos como moscas ou besouros. Se estamos falando de besouros escaravelhos, como algumas análises apontam, o alvo do ataque tem nome: Khepri.
Ele era o deus do sol nascente, da renovação da vida. Imagina ver enxames gigantescos do símbolo do seu deus causando um caos sem precedentes. É o símbolo da renovação sendo transformado em uma força implacável de pura destruição. Mas o que realmente explode a cabeça aqui é a geografia da coisa. De um lado você tem o Egito inteiro mergulhado em uma devastação completa. Do outro lado, ali na região da terra de Gósen, os hebreus têm proteção total. É como se uma linha invisível fosse traçada na areia, provando sem deixar dúvidas que não se tratava de um caos climático aleatório, mas de um julgamento milimetricamente direcionado. Uma nação dentro da nação começa a ganhar forma, intacta, enquanto o império ao redor simplesmente desmorona. Parte 4. O conflito do sacrifício sagrado. Um verdadeiro impasse cultural. É aqui que a gente vê um embate sociológico fantástico. O governante egípcio tenta fazer um acordo. Ok, façam os seus sacrifícios, mas não saiam do Egito. E a recusa de Moisés mostra uma leitura social brilhante da situação. O ritual dos hebreus exigia o sacrifício de ovelhas e bois. Só que, no Egito, o carneiro era um animal extremamente sagrado, ligado a deuses gigantes como Amun e Knum. Fazer um sacrifício público desses animais ali, em solo egípcio, seria um crime religioso imperdoável. Com certeza causaria uma fúria popular instantânea e um linchamento. É um argumento inteligente demais para justificar por que eles precisavam sair daquele território. Parte 5. A psicologia do poder e o coração pesado. As nossas fontes sempre repetem uma mesma ideia. Toda vez que rolava um alívio temporário dessas pragas, o governante endurecia o coração. E para entender o impacto colossal dessa frase, a gente precisa falar sobre Ma'at, o ideal egípcio de verdade, justiça e equilíbrio cósmico. Na visão de mundo deles, para se dar bem no julgamento após a morte, o seu coração precisava ser incrivelmente leve. Leve como uma pena. Ter um coração pesado e endurecido não era só teimosia, era o maior defeito espiritual possível e a destruição total da ordem cósmica. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final para explodir a cabeça. Por que alguém preferiria manter de forma cega um sistema econômico baseado na escravidão, em vez de preservar a própria ordem espiritual, social e física do país inteiro? Essa teimosia que prefere ver tudo entrar em colapso a abrir mão do controle é uma verdadeira aula sobre a natureza sombria do poder absoluto. É uma provocação fortíssima que ecoa através dos séculos, deixando um convite para a gente continuar buscando e desvendando as lições fascinantes que esses textos antigos ainda têm para nos ensinar.